Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 29 de junho de 2019, né? Sábado aí abençoado por Yahushua. Então vamos dar aqui continuidade. Hoje eu vou gravar um outro vídeo de um outro que se diz pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes eu gostaria de colocar um trechinho do vídeo do nosso irmão Fernando Smith. Sabe que eu falo Smith? Né, dos segredos subliminares, ele mostrando, né, uma parte da Igreja Adventista. Então vamos assistir, logo em seguida a gente vê o vídeo. Esse do segredos subliminares eu vi, tá? Mas a pregação que a gente vai assistir eu também não assisti, tá bom? Então vamos lá. Ai, ai. Peraí. Ô, meu pai, às vezes é fácil, às vezes é difícil. Tá melhor, tá bom, né, amados? Dá pra ver. Tá bom. Então, ó, é esse vídeo aqui do Segredos Subliminares, gente. Eu vou até postar ele também no canal, porque o irmão Fernando, ele me autorizou. Eu pedi autorização a ele no comentário, ele me autorizou. Eu vou postar ele no canal, porque ele é muito interessante. É a influência da maçonaria no protestantismo, tá? Ele foi publicado agora, dia 23 de junho, tá? Desse ano. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu primeiro ver aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Vou botar só a parte da Adventista, tá? Depois vou gravar do Testemunho de Jeová e vou botar também a parte do Testemunho de Jeová. Veja bem. Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Eu tenho divulgado alguns vídeos no qual eu tenho dito que muitas denominações estão alinhadas com as filosofias da maçonaria. Isso é fato, não enxerga quem não quer. Mas algumas pessoas que entram nesses vídeos dizem que não aprova sobre isso, principalmente quando é citada a denominação que eles frequentam. Como alguns têm me desafiado, eu tenho dito que... Amados, eu voltei aqui porque eu esqueci de aumentar o vídeo. Eu não sei se deu para ouvir aí, tá? Muitas denominações estão alinhadas com as filosofias da maçonaria. Isso é fato, não enxerga quem não quer. Mas algumas pessoas que entram nesses vídeos dizem que não aprova sobre isso, principalmente quando é citada a denominação que eles frequentam. Como alguns têm me desafiado a provar, publicarei alguns vídeos apresentando as simbologias maçônicas dessas denominações. Elas estão em toda parte, na arquitetura dos templos, nos símbolos que divulgam essas denominações, nos logotipos e até na pregação dos pastores, pois muitos deles são maçons enrustidos. Não tem como você provar que uma denominação ou pastor está na maçonaria, a não ser através das simbologias que eles adotam, pois eles vão negar até a morte a sua filiação, pois sabem que a luz não se mistura com as trevas e precisam esconder os seus pactos com as seitas ocultistas, no caso a maçonaria. Vamos então começar com a denominação Adventistas de Sétimo Dia. Aqui nós vemos o obelisco e também a pirâmide, que são símbolos exclusivamente egípcios. Vejam que... Veja também o símbolo aqui, amado. Esse símbolo também, ó. Aqui significa 3, aqui, ó. Com mais 3, ó. É uma coisa muito estranha isso aqui. Isso aqui parece um 6 aqui, ó. Uma coisa, não sei. Isso aqui é uma coisa muito estranha. Eu quando vi o logotipo da Adventista, eu senti uma coisa ruim. A primeira vez que eu vi. Esse templo aqui da Adventista, ele é no formato de uma pirâmide. Aqui também nós temos um símbolo do obelisco imprimido nessa arquitetura. A pirâmide, ó. Aqui nós vemos o túmulo da L.G. White e o obelisco.
Nessa foto antiga dos primeiros pioneiros maçons da Adventista, observe que muitos deles estão fazendo um sinal maçônico chamado a mão do segundo véu, no qual uma das mãos é escondida dentro da roupa, que é um sinal exclusivamente maçom. A pirâmide, assim como o obelisco, é um símbolo de adoração ao sol. Veja que essa arquitetura faz parte do templo da Legião da Boa Vontade, onde dentro do templo existe também um espiral, bem no centro. Aqui nós vemos a imagem do Google Map, onde uma área que pertence à Watchtower, Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, todo o terreno dele se... Bom, aí, amados, ele aqui já passou para Testemunha de Jeová, tá? E eu achei uma pregação também, um sermão de um rapaz na Testemunha de Jeová, e que eu vou colocar para vocês, tá até aqui, ó, botei aqui separado aqui, ó, que eu não sei nem como eu consegui fazer isso, porque eu coloquei Testemunha de Jeová, a pregação de Testemunha de Jeová, só achei esse rapaz aqui, e mesmo assim, porque uma pessoa gravou, e tanto que tem uma voz de uma criança falando também no vídeo. Mas deu para ouvir o que ele quer falar. Então eu vou pegar, depois que eu gravar essa pregação de agora, eu vou gravar o Testemunho de Jeová para mostrar para vocês também o erro que está nessa denominação. Tá? Então vamos aqui continuar. Deixa eu primeiro ver aqui. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso, gente. Não me pergunte como eu consegui botar. Tirar daqui e abrir outra aba aqui. Eu não sei como eu fiz isso, tá? Vou ser bem sincera. Não sei como eu fiz isso. Então aqui é o sermão 1, salvação, com um homem que se diz pastor, né, Arilton. Mas ele não é pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então aqui, ó, olha aqui o símbolo, Igreja Adventista Patos, na Paraíba, publicado em 26 de outubro de 2018, tá? Então, já vou aqui dar o meu dislike, porque... Sabe por que eu dou meu dislike nessas pregações, amados? Porque são todas mentirosas, são todas de engano, e eles mudam a escritura para o bel prazer deles. Então, por isso que eu dou dislike. Então, vamos começar aqui no vídeo. Olha o símbolo. Ministério de Mordomia Cristã, tá? Crescendo em graça. Nosso grande objetivo é um dia alcançarmos... Amados, eu não vi esse vídeo, eu tô vendo agora. Olha isso aqui. A pirâmide invertida, amados. Olha isso. Olha isso. Aqui, ó, 3 pirâmides, ó. Uma aqui, ó, outra aqui, 2 para cima e uma para baixo. Entende? Então, ou seja, o 666 tá aqui. O 666, porque cada uma pirâmide dessa, um triângulo, uma pirâmide, dá referência a 3 lados, ó. 1, 2, 3. Tá certo? A 3 lados. Então, esses 3 lados que dá que dá essa impressão é aqui, ó. Ó, 3, 3, 3. Aí dá 9. Tá? Porque cada um aqui, cada número aqui representa 3. É uma coisa assim na cabala. Então aqui, ó, 9, 9, 9. Invertido, 666. Vocês vejam como é uma coisa totalmente satânica. A eternidade. Por isso, o tema de hoje não podia ser mais próprio. Comprometidos com a salvação. Aí vocês vejam bem. Se eu perguntasse aqui nessa manhã quantos aqui desejam ser salvos, é claro que todos levantariam as mãos. A não ser alguém que está distraído, né? Aí vocês vejam aqui, ó, comprometidos com a salvação, e bota logo a cruz, porque para eles a cruz é a salvação, né? Porque a cruz me libertou, como é a música do Fernandinho, uma música que eu já cantei muito essa música quando estava no sistema, e quando eu saí do sistema e eu comecei a ouvir, eu ainda continuava ouvindo músicas evangélicas, e até que o Pai me libertou. Hoje, esses dias aí eu botei no Flow, aqui no Deezer, que eu tenho um Deezer, aí botei no Flow aqui pra ouvir uma música. Botou cada uma música evangélica, gente. Aí eu fiquei assim, chegou uma hora e falei assim, não desce mais, não dá, sabe?
Você vê que essas músicas, a música do Fernandinho é A cruz me libertou, a cruz me libertou. Ou seja, a cruz que liberta. É a bendita cruz. Né? Porque a cruz fez isso, como o Paulo Júnior falou no vídeo. A cruz fez isso. Né? A cruz que salvou, que libertou. Entende? Então é uma coisa totalmente fora do contexto. E aqui ele vai falar de salvação, mas salvação dentro do templo? Vamos ver que salvação ele vai falar aí, né? Mas todos certamente levantariam as mãos. Quem não quer ser salvo? Quem não quer viver eternamente? Quem não quer viver num lugar livre do pecado e de suas consequências? Quem não quer ir para aquela terra onde nunca mais choro, nem pranto, nem luto ou dor haverá? Quem não quer ir para aquela terra onde a brisa será um ar condicionado de 22 graus? Quem não quer ir para aquele lugar onde nós teremos todo tipo de alimento à nossa disposição, sem nenhum tipo de agrotóxico? Quem não quer ir para essa terra, respirar o ar puro, nunca mais sentir uma dor, nunca mais ficar doente, nunca mais se separar de quem ama? Quem não quer ir? Só o tolo. O tolo não aprecia essas coisas. Mas que bom que você está aqui nesse auditório, ou então conectado conosco em algum local aí desse país, desses estados, porque certamente há no seu coração um desejo de ir para o céu. Mas eu queria dizer para você que de todos os temas que nós estudamos essa semana, quem sabe o tema de hoje vai ser o tema que mais vai chocar você. E de fato essa é a minha intenção. Eu aprendi muito cedo na faculdade de teologia de que o evangelho é para acomodar os que estão incomodados e incomodar os que estão acomodados. Então, Teólogo, aprendeu na teologia, não aprendeu com Yahushua, não aprendeu com o que os apóstolos ensinaram, conforme Yahushua ensinou a eles. Porque, amados, os apóstolos, eles vieram trazer mensagem, mas a mensagem que ele trouxe foi a mensagem que Yahushua passou para eles. Vocês vejam que o apóstolo Shaul, em 1 Coríntios 11, ele diz: o que eu recebi do Senhor Yahushua e transmiti para vocês é isto. É que na noite que ele foi traído, ou seja, o que ele recebeu, que Yahushua passou para ele, a instrução que Yahushua deu para ele, para não tomar a ceia do Senhor, tá certo? Porque ele disse que Yahushua disse fazer este em memória de mim, porque Yahushua ia morrer. Mas vocês vejam que ele diz, a instrução que recebi. Ou seja, ele não fez teologia para poder falar. Ele simplesmente ouviu a instrução de Yahushua, seguiu Yahushua e passou o que Yahushua falou. Mas aqui, eles fazem teologia. Para quê? E que, diga-se de passagem, é terronologia, porque eles aprendem de terrom. Porque de arro, amados, só aprende de arro quem sai do físico, quem sai da religião, quem sai dos templos físicos, passa a ser o templo. E aí sim, Yahweh se revela. Porque aqui, o Yahweh não habita nesses templos, principalmente esse aqui, ó, 3 pirâmides, 666, 999. Então vocês vejam o engano da religião. eu quero que você se prepare, porque a mensagem de hoje, ela vai mexer com as estruturas espirituais e com os conceitos de religião que você tem. E eu espero que lá fora ninguém queira me bater. Eu tenho muitos guarda-costas. Mas a mensagem de hoje vai mexer com nossa estrutura. E esse é o objetivo. Então, olha, ele pode até falar que tem muitos guarda-costas de brincadeira, mas vocês veem que eles não creem em Yahushua. Por quê? Eles têm guarda-costas, como tipo o Silam Malafaia, que tem segurança. Edir Macedo tem segurança, ou então já até andou armado. Por quê? Porque, na verdade, eles não creem no que eles pregam. E por isso que Yahushua disse em Mateus 23, vocês façam o que façam o que eles façam o que eles falam, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam o que não vive. Em Mateus 23, Yahushua disse isso.
Então vocês vejam bem, ele fala em salvação, eles falam em segurança, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele nos guarda, mas aqui, ó, precisa ter guarda-costas físico. Por quê? Porque não crê que a Rússia nos guarda. Entende a diferença? Vamos continuar. Prepara, aperte o cinto, vamos decolar no estudo da palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar. Feche seus olhos. Bom, aí o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é a Bíblia, não é Yahushua que é a palavra. Tá? E agora, vamos orar, feche seus olhos. Outra coisa contrária, todos fazem isso. E Yahushua disse, vigiai e orai. Vigiar o quê? Estar de olhos abertos e orai. Mas aqui eles mandam fechar o olho. E Yahushua manda vigiar. Eles aqui mandam fechar o olho, ao contrário. E Yahushua diz que nós temos que orar no secreto ao Pai, no entendimento. E orar uns pelos outros, e não uns com os outros. Mas aqui é o contrário. Aqui você tem que orar junto. Então vocês vejam que eles fogem da Escritura. Eles fogem do que Yahushua deixou escrito. Eles fogem do que Yahushua ensinou. Eles fogem do que os apóstolos ensinaram, conforme Yahushua ensinou aos apóstolos. Totalmente contrário, né? Vamos continuar. Ora comigo. Nosso Pai, o Teu livro sagrado se encontra aberto em nossas mãos. Ele chegou até nós. Veja, ore comigo. Sendo que nós temos que orar sós com o Pai, no entendimento. O Teu livro sagrado. Então vocês vejam a idolatria. O livro é sagrado. E na Adventista, o livro é sagrado, mas junto com os livros, tá? Da Ellen G. White, que é a profetisa da igreja, né? Que eu me lembro, gente, que eu antes, quando estava no sistema, eu morei de aluguel na casa de da dona da casa que eu morava. Ela é até hoje adventista do sétimo dia. E ela começou a fazer uns estudos lá na minha casa, né? E me ensinando as coisas e tal. E aí ela falou para mim que o inferno não existe. Eu falei, o inferno não existe? Ela, não. Eu falei, ué, mas na Bíblia fala do inferno. Até Jesus fala do inferno. Ela, não, mas o inferno vai ser destruído. Olha só, Deus é amor. E Ele não quer que ninguém sofra. Então, ninguém vai viver sofrendo. As pessoas vão morrer. Vai ser destruído. Só vai ter o céu. E aquilo ali eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, assim. Outro dia, ela foi fazer estudo lá em casa de novo. Aí ela foi e falou que Jesus é o Arcanjo Miguel. Como? Jesus é o Arcanjo Miguel? Ela é. Eu falei assim, como assim? Ela, não, porque o Arcanjo Miguel, né, é o nome de guerra de Jesus. Aí quando ela saiu lá da minha casa, eu fiquei pensando, gente, eu tinha até a revista que ela tinha me dado, do estudo, e eu fiquei assim, pô, peraí, se Miguel é o nome de guerra de Jesus, então o nome de Jesus não vale para nada. Então o nome Miguel é que teria que valer no nome de Jesus. E aí eu parei, né, de ficar assim, assistindo aulas com ela, né? E aí eu começava a dar uma desculpa para ela. Eu tenho que fazer, tenho que estudar porque eu vou ter prova na faculdade, não sei o que. E realmente era verdade. Não era mentira, não. Mas eu também estava fugindo por conta disso. Por quê? Ela falou isso, você, pô, peraí, então eu creio em Jesus, eu não vou crer em Arcanjo Miguel, que Jesus é o Arcanjo Miguel. Jesus é um, Arcanjo Miguel é outro, né? Então, quer dizer, e nesse livro que ela me deu, gente, pena que eu joguei fora, porque senão eu podia mostrar para vocês. Mas nesse livro, no finalzinho do livro, tá assim, que a pessoa que entrar para adventista, ela tinha que se batizar, tá? Agora, eu ainda não entendi se tinha que batizar de novo, porque eles não aceitam a pessoa que foi batizada em outra denominação, e se vai para a igreja dele tem que batizar de novo, isso eu não sei. Eu sei que a pessoa tem que se batizar, mas antes da pessoa se batizar, a pessoa tem que confessar que crê que a Ellen G. White é a profetisa da igreja. Se a pessoa não crê que a Ellen G. White é a profetisa da igreja, e tem que ler os livros dela junto com a Bíblia,
porque não basta só a Bíblia para eles, né? Então, a pessoa não pode entrar. E eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, até que uma outra, que eu também fui inquilina da casa dela, também, que é muito amiga dessa outra também, é da Adventista, e ela junto fazia reuniões, e eu ia também, né, em algumas casas, em reuniões com ela, né, porque eu pensava que Adventista também era evangélico, eu não tinha noção. E aí, ela falou da Ellen G. White, porque a Ellen G. White, quem é essa Ellen G. White? Eu não sabia quem era. Até que eu falei com um rapaz lá na igreja, e aí ele falou assim, você cuidado com o Adventista, porque isso é uma seita, é uma das piores seitas que tem, não sei o quê, né? E aí eu comecei a pesquisar a Adventista. E, gente, e a Ellen G. White, ela bota assim, tipo, parece que ela tem uma Bíblia dela, que ela pega parte da Bíblia, e ela vai e interpreta ao jeito dela o que ela quer dizer, como se a Bíblia estivesse dizendo o que ela acha. Entende? É uma coisa assim, esquisito. Só que hoje, fora do sistema, eu entendo que só a Bíblia realmente não é suficiente. Por quê? Para eles aqui no sistema, tem que ser a Bíblia com os livros da Ellen G. White, porque ela é a profetisa da igreja, tá? Mas fora do sistema hoje, eu vejo que a Bíblia ela é um resumo da Escritura. Então não basta também só ter a Bíblia, porque a Bíblia é somente a Bíblia, as pessoas não entendem os fatos, a história. Mas quando a gente pega a Bíblia com os apócrifos, com a história que nos foi ocultada, então isso vai juntando um quebra-cabeça. Entende? Então é completa, uma coisa completa. Tá certo? Só que o que o sistema fez? Esse sistema maçônico, esses falsos judeus da ONU, né? Que são os copistas, eles simplesmente traduziram a Bíblia, botaram lá o que eles quiseram, traduziram com palavras para as pessoas não entenderem, como o Evangelho, por exemplo, que é a promessa, né? E botaram palavras que dá assim um duplo sentido para a pessoa não entender realmente o que quer dizer, porque quando a gente lê uma coisa, uma frase, você pode botar uma palavra que a pessoa entende de um jeito e a outra pessoa vai entender do outro, né? Então é uma coisa assim, tipo, vejam bem, até mesmo eu vou usar o exemplo de 1 Coríntios 11, né? Quando o apóstolo Shaul diz que todas as vezes que vocês comerem e tomarem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tá? Anuncia a morte. Dá a entender no sistema religioso, porque eu entendi assim, que anunciar a morte é você lembrar da morte dele até que ele venha, ou seja, até que ele ressuscite, até que ele volte para buscar sua noiva. Mas na verdade, no entendimento do Espírito, o Espírito nos mostra que quando diz anunciar a morte dele até que ele vem, está anunciando a morte, ou seja, está anunciando que ele morreu. Não está lembrando que ele morreu, a morte dele. Não uma lembrança que ele morreu e que ele ressuscitou, mas está anunciando a morte dele, está anunciando que ele morreu e que ele ainda vai ressuscitar, que ele não ressuscitou. Porque se fosse realmente para anunciar a morte dele até que ele venha, se fosse para volta dele, para buscar sua igreja, estaria assim, e anunciais a ressurreição dele até que ele venha, porque ele ressuscitou e ele vai buscar sua noiva. Entende? Mas não está escrito isso. Tinha que estar assim. E anunciais a ressurreição dele, até que ele venha. Mas está aí, anunciais a morte dele até que ele venha. Então você vê que essa frase, né, nesse versículo, dá a entender, no sistema religioso eles pensam que anunciar a morte do Senhor até que ele venha é lembrar a morte dele, que ele morreu, e que ele vai vir buscar a noiva. Só que, na verdade, no entendimento do Espírito, o anunciar a morte dele até que ele venha, está dizendo que ele está morto, que ele não ressuscitou e que ele ainda vai ressuscitar. Então, vocês vejam que dá duplo sentido. Mas quando a gente está fora do sistema religioso e a gente anda no Espírito, o Espírito revela, mostra realmente o que quer dizer. Então, é isso que acontece na Escritura. Eles resumiram a Escritura, botaram na Bíblia, tá? O que eles quiseram da Escritura, e
Só a Bíblia não basta para a gente ter o total entendimento do que aconteceu da nossa história. Mas a Bíblia com os apócrifos e com os livros históricos complementa a Bíblia. Mas aqui para eles, o que complementa a Bíblia tem que ser os livros da Ellen G. White, porque ela é profetisa da igreja, junto com a Bíblia. Então vamos continuar. Nós por um milagre. O Senhor quis preservar os textos que aqui se encontram. E nessa manhã, ao estudarmos mais uns desses textos, queremos suplicar que a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Queremos pedir que o Teu Evangelho brilhe forte em nosso coração. E que nós descobramos nesta manhã o segredo da salvação e da vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. De novo, ele fala assim, do Evangelho, né? Porque eles falam em viver o Evangelho. Mas o que é viver o Evangelho ou seguir o Evangelho para eles? Né? Porque as pessoas no sistema não sabem o que é Evangelho. Mas Evangelho é promessa. E sendo que na Escritura diz que nós temos que viver em Yahushua, seguir a Yahushua. O apóstolo Shaul mesmo, ele disse, para mim o morrer é lucro e o viver é Yahushua. Então, nós vivemos em Yahushua e não no Evangelho. Porque o Evangelho é a promessa que ele nos fez. Mas para a gente alcançar a promessa, nós temos que ir a Yahushua e andar nele, permanecer nele. É assim que está na Escritura. Vamos continuar. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Talvez você está aí com o seu aplicativo. Abre então aí o aplicativo em Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler 2 versos e aproveitando faremos um exercício. Como é que eu posso ser salvo? Então vocês vejam bem, ele vai ler 2 versos, eles sempre leem versículos isolados, não são capazes de ler o capítulo todo, para dar o contexto do que está sendo dito. Mas são 2 versos, então vocês vejam bem. O grande desejo de todo cristão um dia é estar na eternidade. Mas eu não sei quanto tempo você tem de cristão, de adventista. Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. E talvez... Então veja, quanto tempo você tem de cristão de adventista. Você tem que ser cristão na adventista. Porque se você for cristão fora da adventista em outro lugar, você não vai ser salvo. Então primeiro, o caminho para a salvação aí no sistema religioso na adventista, você tem que ser um seguidor deles. Você tem que ser membro de uma igreja adventista. Como é que é assim? Guardar o sábado. Porque o sábado, para eles, é o selo do Espírito. Tá certo? O sábado, para ele, é o selo do Espírito Santo. Então, a pessoa que não guarda o sábado, ela já perdeu a salvação. Eu não sei se ele vai falar isso aqui, gente, mas eu tô falando isso porque quando eu comecei a pesquisar sobre a adventista, eu vi isso, eu li isso, que eles falaram que o sábado é o selo, é aquele que não guarda o sábado. Inclusive, essa dona da casa que eu morei, ela falou para mim que o sábado é o selo do Espírito Santo, que todos aqueles que adoram a Deus no domingo e que não adoram no sábado, vão para o inferno, vão perecer. Olha isso, vão perecer, não vão ter a vida eterna. Tá? Vão perecer e vão ser destruídos, não vão ter a vida eterna, porque eles não creem no inferno. Né? Eles creem que vai ser destruído, que vai pagar. Então, o que acontece? Ela disse para mim o seguinte, que o domingo, ele é o dia do sol. Aí eles falam a verdade, tem coisas que eles falam a verdade, mas não para a pessoa saber a verdade, para andar na verdade. Mas eles falam parte da verdade para poder botar a doutrina deles. E como se a doutrina deles estivesse certa. Porque, na verdade, esses homens não seguem a doutrina que Yahushua ensinou. Porque a doutrina que Yahushua ensinou é uma doutrina baseada na liberdade nele. Quando nós andamos no Espírito, nós andamos em liberdade. Nós somos livres do sistema, de todo esse sistema podre que existe aí nesse mundo. Tá?
porque nós não temos a mente alienada. E essa liberdade é também do sistema, tá certo? Então a gente segue a Yahusha, a gente não segue a Yahusha, a doutrina de Yahusha. Qual é a doutrina de Yahusha? A doutrina do amor, né? Porque nós amamos ao Pai de todo o nosso entendimento, o nosso ser, nós adoramos Ele em espírito, e nós adoramos ao próximo, e nós amamos ao próximo como a nós mesmos, tá certo? Então, essa é a doutrina de Yahusha, na liberdade dele, é a doutrina do amor. Mas aqui não, aqui tem que seguir a doutrina. Tinha um rapaz que ele estava interessado em mim, e ele era da Adventista, já tem um tempo, deve ter uns 10 anos atrás, né? Tem uns 10 anos atrás isso, e ele ficou interessado em mim. E aí ele era da Adventista. E aí ele foi fazer um negócio, porque eu fui falar na SEDAI, para eles poderem acertar direitinho a minha conta e tal, né? Porque eu não tinha assim, não chegava a conta da minha casa e tal. Aí eu fui lá na SEDAI para poder resolver isso. Só que eles falaram que tinha que fazer um negócio lá, instalar, não sei. Gente, eu me esqueci, porque é tanto tempo. Eu só sei que esse rapaz foi lá fazer uma caixa para eles poderem botar lá o medidor da água, uma coisa assim, entendeu? Foi isso. Só que nunca a SEDAI foi lá fazer isso. Nunca. Entendeu? Eu tenho até hoje guardado. A casa já não é minha. Já vendi a casa. E até hoje, eu tenho guardado até hoje isso. Esse pedido. Eu só me lembro que esse rapaz, eu não me lembro mais o nome dele, porque tem muito tempo, né? E ele era adventista. Só que ele foi fazer o trabalho lá em casa, e quando foi 6 horas, aí, foi fazer o trabalho. Aí, eu fui, preparei o almoço, eu me lembro que era fígado. E aí, eu falei assim, botei o fígado para ele, o fígado tá bem passado? Eu falei assim, olha, aí ele olhou e falou assim, não, ainda não tá bem passado não, porque eu fazia o fígado um pouquinho mais, assim, molinho, né? Não deixava cru, mas também não deixava ficar assim, pedra, entende? Aí ele, não, então faz um favor pra mim, bota mais um pouco, porque eu tenho que comer bem passado, porque a gente não pode comer sangue, não sei o que, mas só que eu não tava com sangue, gente, tava molinho. Mas aí eu tive que fazer, beleza. Botei lá o fígado de novo, ficou duro, feito pedra pra ele, né? Porque ele não podia comer. Quando foi 6 horas, gente, ele ainda estava fazendo serviço. Ele parou no meio e falou, olha, estou parando porque eu não posso mais fazer, porque agora eu tenho que guardar. Olha isso, 6 horas da noite de sexta-feira, ele parou o serviço, foi embora e só voltou depois na segunda-feira, não me lembro, segunda ou terça, não me lembro, para concluir o trabalho. Então vocês vejam como é que são as coisas. Por quê? Porque para eles, quem não guarda o sábado já perdeu a salvação. Porque o selo não é o nome do Pai e o nome do Filho. Porque no entendimento o selo é o nome do Pai e o nome do Filho, que ele nos sela no entendimento. Mas na cabeça deles, o selo do Espírito Santo para eles é o sábado. Então a pessoa tem que guardar o sábado. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Você não conseguiu ainda entender o segredo da salvação e como é que Deus nos salva. Essa é uma dúvida constante que paira na mente de muitos cristãos. Como que finalmente eu posso ser salvo? Porque quando eu olho para as páginas da Bíblia, eu encontro homens como Daniel, como José, como Paulo. E quão distantes estamos desses homens? Veja, encontro homens como Josué, como Paulo, como Daniel, e quão distantes somos desse homem. Eles não falam. Encontramos um homem como Yahusha. Não, mas conta outros, mas eles não falam de Yahusha. Por que eles não falam de Yahusha? Porque, na verdade, eles não seguem Yahusha, eles não conhecem Yahusha. Então, eles sempre têm que se basear em seguir a outros homens da Bíblia. Como se os outros homens da Bíblia é que dessem o caminho para a salvação. E o caminho da salvação só está no nome de Yahusha, como a gente leu ontem, em Atos 4, que diz que não há outro nome no qual nós devamos ser salvos. Tá? Porque somente pelo nome de Yahusha que é a salvação.
Só vem por um nome, que é o nome de Yahushua. Então, a gente só vai ser salvo se a gente sair do engano da religião, tá? Desse caminho aqui que é a porta larga, e a gente for para a porta estreita, para o caminho que é Yahushua, porque ele é o caminho da salvação, ele nos leva ao Pai. Mas só vai ser salvo aquele que permanecer firme nele até o fim. Tá bem claro isso. Não adianta a pessoa sair do sistema religioso, não adianta a pessoa crer no nome de Yahushua e não for a ele. Tem que crer no nome e tem que ir a Yahushua no entendimento. Não adianta a pessoa ir para Yahushua no entendimento e não permanecer nele. Porque está bem claro, ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor, aquele que permanecer. Então nós temos que permanecer firmes em Yahushua até o fim. Esse é o caminho da salvação. Mas qual é o caminho da salvação que ele vai falar aqui? Eu ainda não vi esse vídeo, mas para os adventistas, o caminho da salvação é você seguir os preceitos que a Ellen G. White deu para a igreja, porque ela profetiza. Então o caminho da salvação é você guardar o sábado, porque o sábado é um dia santo do Senhor para eles. Vamos ver o que ele vai falar. Eles estão salvos e nós. A gente, quando se compara, nós parecemos anões espirituais. Nossa fé é pequena. Exato, quando a gente se compara, porque eles têm que se comparar com outras pessoas. Eles não têm que ser eles mesmos no caráter de Yahushua, mas eles têm que se comparar. Esse é o problema do sistema, amado. Não é só o sistema religioso, mas é o sistema em geral. Eles sempre têm que se comparar com outras pessoas. Eles não têm que ser eles. Eles não têm que se amar. E o que Yahushua deixou escrito, o que ele nos ensinou, é que nós temos que nos amar. Até porque ele disse, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o próximo, você tem que se amar. Você não tem como amar ao próximo se você não se ama. Porque se você não se ama, se você não se aceita, e você diz que ama o próximo, é mentira. É mentira. Não ama. Não ama. Por quê? Porque é o falso amor. Porque o verdadeiro amor, ele nos ensina a nos amar, a nos aceitar. Então a gente não vai comparar com outra pessoa, tá? Eu não me comparo com outra pessoa, entende? Eu não me comparo, tipo, com a Janaína. A Janaína, ela é muito estudada, ela e o irmão Júlio. Nossa, eles têm um conhecimento fantástico, pesquisam muito. Mas eu não me comparo com ela. Por quê? Porque eu sou a Elisete, no caráter de Yahushua. A Janaína é a Janaína, no caráter de Yahushua. Então, a Janaína é uma, eu sou outra, mas nós somos duas pessoas, mas no mesmo entendimento, no mesmo caráter de Yahushua. E assim tem que ser. Mas aqui no sistema religioso, você tem que se comparar com outra pessoa, porque você não pode se aceitar, você não pode se amar. Então você tem que se comparar com outra pessoa. Veja a diferença. Nós caímos constantemente. E todas as vezes que a gente abre esse livro, saltam gigantes. Como pastor, que eu na situação que eu estou nessa manhã, como que eu vou ser salvo? Bom, essa pergunta que nós vamos responder. E vamos ler 2 textos. Bom, primeiro, a pessoa aí não vai ser salva se estiver ouvindo esse pastor, porque ele não é pastor. A escritura é bem clara. O único pastor é Yahushua. Esse aqui não é pastor. E as ovelhas que estão aí, nesse templo onde o Altíssimo não habita, o templo da Adventista, que o Altíssimo não habita em nenhum templo, nenhum, não são as ovelhas desse aqui que se diz pastor. Então, por aí já sabe que não vai conseguir ser salvo. Porque só a salvação, nós só somos salvos por um nome. Só há um nome pelo qual nós devemos ser salvos. Esse nome é Yahushua. Vamos começar aqui. Efésios 2, 8 e 9. Queria que você lesse comigo. E você que está aí nos acompanhando em uma de nossas igrejas, onde quer que você esteja, leia também junto conosco esse texto. Leia. De uma de nossas igrejas, não é? Você que é a igreja.
Não, mas em uma de nossas igrejas. Por quê? Porque, na verdade, no sistema religioso, as pessoas não creem que são a igreja. As pessoas não creem que são um templo, tá? E é por isso que elas são incrédulas. E é por isso que na Escritura diz que ficarão de fora os incrédulos. Por quê? Porque Yahushua morreu no madeiro para nos dar a liberdade nele. E a liberdade dele consiste em a gente crer. E quando a gente crê, nós somos o templo e não passamos a ir a templo, mas nós somos o templo. Então, a partir do momento que a pessoa diz, não, eu creio que eu sou o templo, eu creio que eu sou o templo do Espírito, está escrito na Bíblia que eu sou o templo, mas eu tenho que ir num templo para adorar a Deus, para louvar, para ter comunhão, para ouvir uma mensagem do pastor para falar comigo. É incrédulo, porque tem que ir num templo físico, não crê que é o que a pessoa, o próprio templo, não crê. Não crê na obra redentora de Yahushua, na morte de Yahushua, que foi suficiente, que foi de uma vez por todas, para que nós possamos ser o templo. Então, e quando a pessoa não crer que é o templo, automaticamente, sem ela sentir, ela está dizendo que o sacrifício dele não foi de uma vez por todas, não valeu a pena, porque a pessoa também tem que ir num templo, ouvir um líder religioso, a pessoa tem que se sacrificar, entende? E sendo que o sacrifício dele foi por uma vez por todas. A pessoa tem que pagar o preço. Não, tem que pagar o preço, tem que orar de madrugada de joelhos, eu tenho que subir no monte de joelhos, eu tenho que jejuar, eu tenho que dar o dízimo das ofertas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar o preço. Ou seja, a pessoa não crê que o preço foi pago e que a gente não deve mais nada, porque o escrito da dívida que havia sobre nós foi cancelado do madeiro por Yahushua. Então, por a pessoa não crer, ela não será salva, porque está escrito na Escritura, como a gente leu ontem, em Apocalipse 21, 8, né? Ou 21, 3, não me lembro, ou é 21, 8 ou é 21, 3, acho que é 21, 8, que diz que ficarão de fora os incrédulos. Isso é muito sério, amados, isso é muito sério. E as pessoas aqui estão pensando que vão ser salvos porque vão para a igreja, e na verdade esses que vão para a igreja são incrédulos, porque não crê que são um templo, não crê no sacrifício de Yahushua, que foi único e perfeito. Vamos continuar. Comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Perfeito, amado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada nesse primeiro vídeo, para não ficar longo e para não acontecer de apagar de novo como aconteceu ontem, com aquele vídeo daquele senhor. Não, daquele senhor não, do Paulo Júnior. Era o vídeo do Paulo Júnior, tá? É porque eu tô gravando tantos vídeos sem ter hora que eu me perco. E vou voltar de novo, né? E quando a gente voltar, né? Eu vou ler Efésios 2 porque as pessoas precisam entender no sistema que quando o pastor, ele cita um pastor que não é pastor, porque ele não é pastor, ele cita 2 versículos isolados, a pessoa tem que ler tudo, tá? E não ler capítulo, versículos, epígrafes, esses títulos, porque isso é acrescentado na Bíblia. Então, amados, aprenda a ler a Escritura dentro da Bíblia. Como a gente lê a Escritura? A gente pega um livro, tipo Filipenses, que tem 4 capítulos. Você não vai ler capítulo 1, 2 separando, não. Esquece capítulo, versículo, epígrafe. Você pega o Filipenses todo, lê ele todo, tá? Como um livro comum, sem capítulo. Isso é a Escritura, tá? A Escritura, ela está dentro da Bíblia. E a gente, para ler a Escritura, a gente não tem que ler capítulo, versículos e epígrafes. A gente tem que ver aqui, verso 8. Não, leia direto, para você saber realmente o que está sendo dito no livro, tá? Para que as pessoas não sejam enganadas, porque as pessoas são enganadas justamente porque eles botaram essas epígrafes, aí a pessoa está lendo uma parte na Bíblia, aí no meio do capítulo tem aquela epígrafe. O que a pessoa faz? A pessoa lê a epígrafe, aí a pessoa vai se concentrar no título, tá certo? Que a epígrafe é o título. Então, o que foi dito acima
no último versículo, antes da epígrafe, vai se perder. Então a pessoa continua no engano. Mas quando a pessoa lê a escritura e esquece a epígrafe e lê tudo, aí a pessoa vai ter um total entendimento, um entendimento amplo do que está sendo dito. Tá certo? Então, amados, evangélicos, católicos, espíritas, vocês de qualquer religião, saiam do engano da religião e arruxa a última porta, é a única porta, a porta estreita. E essa porta é difícil encontrar, por quê? Porque é a porta no entendimento, não é uma porta da religião. A porta larga é a porta da religião, e a arruxa não é uma das portas. Não está assim na escritura, que a porta larga é a porta da perdição e a porta estreita está numa das portas largas. Não está assim na escritura, né? A porta larga você tem adventista, metodista, mundial, universal, maranata, renascer, presbiteriano, nova vida, tá certo? A Assembleia de Deus, Deus é amor, são a porta larga. No físico, a porta estreita, ela é uma só. E são poucos que encontram, por quê? Porque não é no físico, é no espírito, é no entendimento. Então, vão para a porta estreita, porque sim, e a Ruxa é a salvação, ele é a única salvação. Tá? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.